E graças a Deus as minhas crianças, elas têm aprendido, né, a amar a Deus, a confiar no Senhor. Minhas crianças têm essa experiência com Deus. Eu já contei no curso anterior, mas muitas tias não estavam no curso, dessa criança, que é o Isaac, é o meu menino sorriso. Vocês vão sempre ver eu falar do Isaac, porque o Isaac é um menino assim, é meu menino sorriso. Ele chega na igreja sorrindo, e é uma criança que passa por muitas dificuldades, mas dificilmente você vê o Isaac triste. Ele está sempre sorrindo, sempre alegre, porque ele aprendeu a esperar e confiar no Senhor. Eu acho lindo quando ele fala isso na igreja, né, que ele aprendeu a confiar e esperar em Deus, porque Deus nos ama e está sempre cuidando da gente. E ele falou: tia, Deus está cuidando da gente mesmo. É verdade, porque uma vez eu pedi a Deus o algodão doce, porque minha mãe, o moço do algodão doce estava passando na rua, e eu pedi minha mãe para comprar, e naquele momento minha mãe não tinha dinheiro para comprar o algodão doce. Falou: filho, você escolhe o algodão doce ou o pão? E ele escolheu o pão, né? Porque o algodão doce não ia alimentá-lo, né? Apesar de ser gostoso, não ia alimentá-lo naquele momento. Mas ele, como criança, ficou triste, porque ele queria aquele algodão doce. E aí ele disse que lembrou que eu falei, né? Que a gente precisa pedir ao Senhor, que Deus ele vai nos ajudar, que Deus é fiel, que está cuidando da gente, que nós devemos pedir com fé, que Deus iria ouvir a nossa oração. E ele orou, pediu ao Senhor algodão doce. Uma coisa tão simples para outras pessoas, mas para aquela criança era algo que ele queria, era algo especial. Ele pediu ao Senhor, isso foi no sábado. E no domingo nós saímos para visitar uma igreja, que era festividade lá. E quando chegamos na igreja, no final, o que deram para as crianças? Algodão doce. E aí ele ficou maravilhado, começou a chorar, agradecer a Deus, e me contou que no dia anterior ele havia pedido a Deus o algodão doce. E ele falou: tia, Deus me respondeu muito rápido, eu pedi ontem, Deus me deu hoje. E eu achei assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito emocionada de ver a confiança dele. Ele falou: e Deus foi tão bom que ele não me deu só um algodão doce, me deu 2. Ele ganhou 2 algodão doce. E aquilo para ele assim foi maravilhoso. Ele até contou esse testemunho para a igreja, porque para ele aquilo era importante, porque Deus ouviu a oração dele. Ele confiou no Senhor, que Deus era poder para dar, por mais simples que fosse aquele algodão doce. Mas Deus o amava, e Deus ia preparar que o momento certo ele ia receber a vitória dele. E quando eu canto esse louvor, ele sempre lembra disso, né? Que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Deus sabe de todas as coisas. Deus é fiel, Deus está cuidando de cada um de nós. Assim Deus cuidou de Jacó. Jacó construiu sua família logo, né? Depois ele conheceu Raquel. Eu fiz até aqui o visual. Depois eu vou estar postando para vocês tudo aí, tá, gente? Todos esses visuais. Tanto esses aqui do prato de lentilha. Tem até um louvor também achei que, se não me engano, é da Sandrinha Samadelo, que ela conta exatamente essa história aqui do prato de lentilha. E o coro faz assim: comer é bom, dá energia, comer é bom e faz bem. Aí ela conta toda a história. E que ali, o que aconteceu com Esaú? Ele abriu mão da sua bênção, a bênção estava preparada para ele, mas ele abriu mão da sua bênção, né? Trocou a sua bênção por um prato de lentilhas. Nós não devemos abrir mão daquilo que Deus preparou para a gente, abrir mão da nossa bênção. E isso entristeceu o coração de Deus também, porque a bênção era para ele, e ele abriu mão da sua bênção, sua primogenitura, em troca de um prato de lentilha. E assim acontece nos dias de hoje. Tem gente que abre mão de estar na casa do Senhor, de estar ali servindo a Deus, de estar adorando ao Senhor, abre mão para poder ir para o mundo e fazer as coisas que não agradam a Deus. Depois, quando eu estiver mais velha, eu volto. Enquanto eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a minha juventude. Abre mão de estar na presença do Senhor, servir a Deus, para viver uma vida fora, né, vazia, procurando sempre preencher o vazio do seu coração, mas não consegue preencher. Por quê? Porque essas coisas que estão aí nunca irão preencher o vazio do nosso coração. Só quem pode preencher o vazio do nosso coração, da nossa alma, é Jesus. É Jesus que pode preencher o vazio do nosso coração. Todo homem nasce com esse vazio. Porque quando Adão pecou, o pecado nos afastou de Deus, da presença de Deus, porque Deus é santo e Deus não se mistura com o pecado. As minhas crianças adoram quando eu não faço isso com eles, né? Que eu mostro o dedo e falo que Deus é bom, né? Que simboliza que Deus é bom, mas Deus não se mistura com o pecado, porque Deus
é santo. Então Deus não se alegra, não se agrada do pecado. O pecado nos afasta de Deus, né? Nos separa de Deus, leva a gente para bem longe da presença de Deus e entristece o coração de Deus. E nós precisamos procurar fazer coisas que somente agradam ao Senhor. Então eles vão continuar tentando nessa busca, tentando achar algo que preencha o seu coração, mas não consegue encontrar. Tinha um louvor também que eu gostava muito quando criança, que eu não lembro o grupo que cantava, que fala: procurei por ti, não encontrei. Procurei nos bares e nos vícios não achei. Procurei na rua, tu não estavas lá. Não me cansei, continuei a procurar. Fiquei desesperado, adoeci. E no sofrimento encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te encontrar. É bem antigo, eu não lembro se eu contei a letra certa, mas fala que nessa caminhada de tentar buscar preencher esse vazio, ele encontrou amigos que lhe ensinaram a procurar Jesus. Então, essa é a nossa missão, ajudar as nossas crianças a encontrar Jesus, porque Jesus é o único caminho que nos leva a Deus e só Jesus pode preencher o vazio do nosso coração. Eu tenho até aqui uma folha de ofício, já vou mostrar para vocês aqui a Raquel e Lia, né, para continuar falando de Jacó. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui uma dinâmica que você usa, você conta a história utilizando apenas uma folha de ofício. Aqui, depois eu vou compartilhar com vocês com mais detalhes, mas que fala exatamente isso, sobre o vazio do nosso coração. Que muitas vezes as pessoas estão abrindo mão de estar na presença do Senhor, trocando ali um momento de você estar na presença do Senhor para estar buscando as coisas no mundo, as coisas que vão te satisfazer apenas naquele momento ali, mas que não vai preencher o vazio do seu coração. Então tem pessoas que buscam preencher a sua vida com carros, aqui faz tipo um formato de um carrinho, né? Como muitos meninos gostam de brincar de carrinho. E assim, já pensam, quando eu crescer eu vou comprar o meu carro. A primeira coisa que eu vou comprar é o meu carro, né? Os meninos geralmente falam muito isso. E aqui, muitas pessoas também buscam pensam assim, eu quero ter uma casa bem grande, uma casa bem linda, vou buscar primeiro trabalhar, realizar meus sonhos, depois eu penso em servir a Deus e servir a Jesus, né? Primeiro eu quero buscar a minha vida, porque eu sou jovem, tenho que buscar construir os meus bens primeiro. Muitas pessoas pensam assim, querem jogar para mais tarde buscar a Deus, né? Porque enquanto é jovem, acha que precisa se divertir. E aí pensa em ter casa grande, né? Para satisfazer o seu ego. E muitas das vezes vivem a vida de forma que não agrada ao se sentir livres para voar, né? Um dia que eu contei lá na igreja, que eu estou fazendo só um resumo para que vocês possam entender, mas depois eu passo mais ou menos. Eu nunca conto como está escrito lá no papel, eu sempre mudo algumas coisas. Aí quando eu quero aproveitar a sua liberdade, né, de que a liberdade está asas para voar, para você fazer o que você quer, o que você acha melhor, quer fazer as coisas do seu jeito. Mas quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, não é bem, nós vamos nos frustrar, na verdade. Mas quando nós colocamos a nossa vida, deixar Deus nos guiar, Deus nos conduzir, aí as coisas são bem diferentes. Aí quando eu falei assim, que como tivesse asas para voar, umas crianças até brincou. Red Bull te dá asas. Foi bem engraçado, as crianças começaram a rir nessa linha, né? Bem interessante. Eles sempre vão fazer uns comentários assim, né? É bem engraçado. Mas a gente precisa explicar para eles que às vezes a gente não pode fazer as coisas da nossa maneira, como a gente quer. Nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus. Porque quando Deus está à frente, nós colocamos Deus à frente dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos, aí dá tudo certo, né? Vai tudo bem, porque Deus está no controle e está na frente. Mas quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, as coisas não vão andar da forma que nós planejamos, né? Muitas das vezes. E aqui a gente vai fazer um avião e vai dizer que a gente acha que a nossa liberdade é para isso, para voar, faz o que a gente quer, mas as coisas, nós precisamos colocar a nossa vida na direção de Deus. E aí, quando nós fazemos planos que muitas das vezes não dá certo,
é como se cortassem as nossas asas, né? Como vamos voar sem asa? O avião pode voar sem asa? Não, né? E aí, muitas vezes, nos encontramos assim, no fundo do poço. E o poço, se você observar, ele não tem saída nem para um lado, nem para o outro. Mas tem algo no poço que muitas das vezes, quando você está ali em momentos de tristeza, de frustração, você muitas vezes não se dá conta. Ele aponta, essa seta que está apontando para cima. Porque o nosso socorro vem de Deus. Então, no fundo do poço, só tem uma saída lá em cima. E essa saída, essa esperança que todos nós procuramos, né? A solução para as nossas vidas é Jesus. Muitas das vezes, ano anterior, foi um ano que muitas pessoas falaram sobre a depressão. Porque muitas pessoas, ao chegar ao fundo do poço, chegar num nível de frustração tão grande que muitas pessoas não suportavam e entravam em depressão e até acabava muitas das vezes tirando a sua própria vida. E aquilo fica um formato de uma arma. O desespero às vezes é tão grande que a pessoa chega ao ponto de querer acabar com a sua própria vida, achando que assim vai dar fim ao seu sofrimento. Mas ei, preste bem atenção no que a seta está te dizendo, para você olhar para o alto, porque o teu socorro vem de Deus. E o nosso socorro é Jesus. Só Jesus pode preencher o vazio do nosso coração. Ele nos ama, Ele quer que você viva bem feliz. Você precisa abrir o seu coração, reconhecer os seus erros, se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele está sempre pronto a te ajudar. Ele está sempre de braços abertos para te receber. Basta você entregar a sua vida a Ele e entender que só Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi para o céu preparar um lindo lugar para que um dia nós possamos lá morar com Ele. E aí um dia Ele virá nos buscar para morar no céu com Ele. Mas enquanto isso, Ele está sentado, aqui você vai dobrar a cruz e vai formar tipo uma poltrona, né? O trono, Ele está sentado, o trono, o seu trono de glória, né? Que forma tipo uma poltrona, ok? E é uma história assim simples que você pode estar fazendo com papel ofício, não precisa nem de muitos recursos, falando do amor de Deus e que Jesus pode preencher o vazio do seu coração. As minhas crianças adoraram e queriam fazer, pegaram um monte de folhas de ofício. Eu preciso contar essa história para meus amigos, desceram para o templo, né, para mostrar para os seus pais o que eles aprenderam e fazendo, mostrando o formato. Eu tive que fazer passo a passo com eles para que eles aprendessem e para que eles pudessem contar para os seus pais, porque eles acharam assim, interessante você cortando o papel e virar assim o formato de cruz. Mas o principal é que eles entenderam que só Jesus pode preencher o vazio do nosso coração, bem? Então aqui vamos continuar falando sobre Jacó, né? O cuidado que Deus teve na vida de Jacó. E Deus abençoou Jacó, porque ele viu ali que Jacó realmente se arrependeu do que ele havia feito, que aquilo que ele fez não foi certo, né? De enganar o seu pai, tentar roubar o lugar do seu irmão. Isso não foi uma atitude que agradou ao Senhor, mas ele reconheceu e pediu perdão a Deus. Mas olha, tudo que a gente planta, a gente colhe. Gente, eu não sei, eu vou tirar, mas ele também está sem base. Por isso que eu deixei assim no plástico, porque fica muito molinho, para poder mexer é bem ruim. Então deixa eu mostrar, essa Jacó eu tenho que tirar para vocês verem. E aqui, tudo que a gente planta, a gente colhe. Jacó enganou seu pai, né? Enganou seu pai e acabou também sendo enganado. Porque quando Jacó chegou lá nas terras do seu tio, né, do seu parente, ele se apaixonou por Raquel. E aí, naquela época, eles tinham que pagar um dote, né, para poder casar com a moça, eles tinham que pagar um dote à sua família. E Jacó se colocou à disposição a trabalhar 7 anos para poder casar com Raquel.
Mas aí, quando chegou no dia do seu casamento, o que aconteceu? Ele foi enganado. Ele pensando que estava se casando, que tinha se casado com Raquel, mas o seu sogro, na hora, depois trocou as noivas. Com quem ele casou? Com a irmã de Raquel, com Lia. Ele enganou seu pai e agora ele estava sendo enganado.